Muito bem, novamente aqui com a nova lição, a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, comentarista Bispo Abner Ferreira, tem por título Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. E no próximo domingo, dia 12 de julho, estaremos então estudando a nossa segunda lição deste terceiro trimestre do ano de 2020. E a temática é: as adversidades geram oportunidades. E o nosso texto áureo está baseado no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 2, que assim diz: O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia bem em tudo. As circunstâncias difíceis vividas por José, na verdade, tornaram-se como portas de oportunidades abertas para o seu sucesso. Por onde andava, Deus o abençoava em tudo. Eis o motivo pelo qual ele prosperava sempre, mesmo enfrentando toda a adversidade dos seus irmãos e, mais tarde, contra a ameaça maldosa da mulher de Potifar. José tornou-se mordomo-mor da casa de Potifar. Seu caráter íntegro, sua habilidade para liderar, foram logo percebidos de imediato e foram-lhe confiadas funções de gestor da casa do seu senhor. Deus estava com ele e os sofrimentos experimentados serviram-lhe de aperfeiçoamento para que se tornasse o primeiro-ministro do governo egípcio. Vendido por seus irmãos e exilado no Egito, José não dispunha da ajuda de ninguém. O agir de Deus estava por trás das suas ações e sobre a vida dele. Esse era o segredo do seu extraordinário sucesso. José nunca se fez de vítima, pois reunia capacidade para mudar as circunstâncias desfavoráveis. E a nossa verdade aplicada, nela o comentarista diz que José é a prova de que uma íntima comunhão com Deus é capaz de fazer toda a diferença no enfrentamento das crises do dia a dia. E como textos de referência, o bispo Abner escolheu o capítulo 37 do livro de Gênesis, versículos 19, 20, 23, 24 e 28. E o versículo 19 do capítulo 37 de Gênesis diz: Eles disseram: Lá vem o sonhador. Esse dom espiritual de José foi um instrumento de Deus, instrumento que Deus usou para que Faraó o respeitasse e a nação do Egito fosse salva da fome calamitosa e, no entanto, motivo também para que os seus irmãos o lançassem no ridículo e no desprezo por inveja.
José não era honrado dentro da própria casa, tal como Jesus também não foi reconhecido e respeitado entre os judeus. Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 57. E o versículo 20 do nosso texto de referência, capítulo 37 do livro de Gênesis, está assim registrado: venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim, veremos no que vão dar os sonhos dele. Os irmãos de José premeditaram o seu assassinato e planejaram esconder o homicídio atrás de uma mentira. Homens de caráter vil vieram a ser os patriarcas de Israel. Somente a graça de Deus para fazer penetrar a decência e transformar a mente daqueles indivíduos. O relato do caráter daqueles homens era tão terrível que tudo mais parece a descrição de uma lenda dramática. É difícil acreditar que algo de tão cruel pudesse ter acontecido entre irmãos. Agiram como animais selvagens, sem nenhum princípio. Jogaram-no numa cisterna, um depósito ou reservatório que servia para captar, armazenar e conservar a água, podendo ser da água potável, água da chuva ou água de reuso. E o versículo 23 do capítulo 37 diz: quando José chegou ao lugar onde os irmãos estavam, eles arrancaram dele a única túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo. Os irmãos de José, quando o viram aparecer, agarraram-no, tiraram-lhe a túnica longa, presente de seu pai, e o lançaram no fundo de uma cisterna. Homens insensíveis, pois ainda tiveram ânimo para sentarem e comer, conforme descreve o versículo 25. E sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Há pessoas más neste mundo, totalmente destituídas de sentimentos humanos e de consciência, que ficamos perplexos só de ouvir falar. Na carta de Paulo, segundo a Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo assim escreveu: orem também para que Deus nos livre das pessoas más e perversas, pois nem todos creem na mensagem. E o versículo 24:
no capítulo 37 do nosso texto de referência, assim diz: Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco. José foi jogado numa cisterna vazia e sem água. Até isso foi providência divina. As circunstâncias eram de muita dificuldade. Foram situações desesperadoras. Provavelmente todos nós tivemos uma experiência na cisterna. O pecado coloca o ser humano no abismo da degradação. Homens espirituais também, às vezes, se sentem lançados em uma cisterna. A alma parece encontrar-se em um buraco. José, em algum momento, caminhava sob a luz do sol, indo ao encontro dos seus irmãos. Vestia uma túnica multicolorida dada por seu pai. Ao aproximar-se dos irmãos, fora jogado numa cisterna em meio à escuridão. Do estado de autossuficiência, José viu-se imerso em total impotência e desesperadora necessidade. Só Deus para trazer-lhe a liberdade. Davi sentiu-se nesta mesma condição. Ele disse: tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Salmo 40, versículo 2. E o versículo 28 do capítulo 37 de Gênesis, o nosso texto de referência, assim diz: Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Barras de prata eram ciclos, um peso, e não moedas. Um ciclo pesava em torno de 11,7 gramas. Se multiplicarmos por 20 barras, teremos um pouco mais de 230 gramas de prata. Considerando que em 6/7/2020, quando eu escrevia esta lição, o preço da grama de prata era de R$ 3,16 o grama. Isso significa que, supostamente, de acordo com a nossa realidade, José foi vendido por míseros R$ 726,85. No livro de Levítico, capítulo 27, versículo 5, diz que esse era o valor que se pagava por um escravo com menos de 20 anos de idade. Diz assim: os jovens de 5 a 20 anos de idade pagarão 20 barras de prata, e as jovens pagarão 10. Jesus também foi vendido por Judas Iscariotes por 30 moedas de prata. O que significasse hoje, talvez,
a importância de R$ 1.109,23. É o que se pagava por uma vida humana. Isso nos leva a concluir que José foi um tipo de Cristo. E a introdução do nosso estudo de hoje, o comentarista diz que mesmo vivendo em situações de tantos martírios, José não deixou sua fé esmorecer, pois confiava intensamente na providência divina. Deus fazia-se presente com ele a todo instante. Mesmo em meio às adversidades que enfrentou no transcurso da sua vida, elas deram contribuição para que o projeto de Deus se cumprisse em sua vida. E no tópico número 1, o comentarista deu por título A Inveja dos Irmãos de José. Nada se pode dizer sobre infidelidade ou descompostura de José. Pelo contrário, o seu comportamento de alguém que sabia se portar despertou um forte sentimento de inveja por parte de seus irmãos. A inveja é uma atitude errada que leva a pessoa à prática de comportamentos pecaminosos. Sentir inveja é querer ter ou ser o que a outra pessoa tem ou é. Os irmãos de José ficaram ressentidos com a sua posição. Por causa da inveja, eles não conseguiam se alegrar com a bênção sobre a vida de José. Por isso, passaram a odiá-lo, pois ele tinha o que era alvo da cobiça. A inveja dos irmãos de José culminou em um plano maligno, que o distanciou do amor do seu pai e do aconchego do seu lar. E no subitem 1.1, o título é A Crise na Família. A maneira de José agir ou de se comportar no recinto familiar, a preferência que tinha entre os filhos de Jacó e as visões em sonhos que relatava aos familiares, despertaram um sentimento de inveja por parte de seus irmãos. Sofrer intolerância de estranhos causa uma sensação penosa, mas a intransigência sofrida por causa dos irmãos, isso gera uma dor de alma muito profunda. Todos temos problemas familiares, mas na família de Jacó havia muita inveja entre os seus irmãos. Mentiras, traições, enganos e ciúmes. Os desentendimentos entre os membros das famílias, os crimes passionais que são cometidos e motivados por uma grande emoção, são pecados movidos por sentimentos desta natureza. O erro de Jacó na educação dos seus filhos foi o de apreciar um filho mais do que os outros. E isso gerou um sentimento de revolta e trouxe sérios problemas para a sua família. E o título do subitem 1.2: A inveja não pode te parar. O desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia converte-se em inveja,
E isso pode acontecer no seio de uma família. É errado os pais darem maior preferência a um dos filhos em preterimento aos demais. Jacó foi o causador deste sentimento de ciúmes na sua família. Ele demonstrou prioridade por José. A inveja atingiu o ápice da aversão dos irmãos de José. Quem revela inveja é dotado de um sentimento egocêntrico, pois exibe atitudes ou comportamentos voltados para si mesmos. Esse tipo de pessoa só se sente bem quando se torna o centro das atenções. O sentimento de inveja pode se transformar em furor, conforme registro do livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículos 7 e 8, que dizem: alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E Saul não gostou disso. Ficou muito zangado e disse: para mim as mulheres deram 1000, para Davi deram 10.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. A inveja é a causadora dos grandes problemas familiares, inclusive o desejo homicida que pode acarretar a morte do próprio irmão. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal, e o que o seu irmão fazia era bom. Epístola de 1 a João, capítulo 3, versículos 11 e 12. E no subitem 1.3, temos por título: seus adversários irão tentar fazer você parar. Quando você desfruta das bênçãos de Deus, é comum surgir o sentimento de inveja por terceiros, inclusive de pessoas da própria família. Muitos farão de tudo para obstruir o seu sucesso por causa daquilo que você é ou possui. A inveja dos irmãos de José era tamanha que o ódio fez que eles lhes tirassem a túnica de várias cores presenteada por seu pai. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Livro de Gênesis, capítulo 37, versículos 3 e 4. Movidos por suas maldades, seus irmãos o lançaram em uma cisterna. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco. Gênesis, capítulo 37, versículo 24. Não satisfeitos, venderam-no como escravo para uns negociantes midianitas.
Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Gênesis capítulo 37, versículo 28. Diante de tantas afrontas sofridas injustamente por José, ele nos ensina que, quando estamos firmados em Cristo Jesus, a rocha eterna, é possível sairmos como vencedores, apesar das injustiças que se levantam contra nós. No Salmo 27, versículos 1 a 3, dizem o seguinte: o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. E o item 2 tem por título A Traição dos Irmãos de José. A biografia de José é motivo de fascínio para muita gente por causa da fidelidade ao Senhor. O relacionamento entre José e Jacó, seu pai, era motivo de incômodo para os seus irmãos invejosos. Por causa disso, José recebeu um duro impacto. Foi arrancado do seio da sua família e o enviaram para habitar um país estrangeiro, onde não conhecia ninguém, o que lhe acarretou dores e crises profundas. E o subitem 2.1, o título é Primeira Crise, afastando de quem amava. O vocábulo traição tem o sentido de quebra da fidelidade prometida e empenhada por meio de ato pérfido, aleivosa, deslealdade, perfídia. Pode ser definido também como deslealdade, desapontamento da expectativa de alguém, distanciamento, engano, infidelidade. Toda traição tem o envolvimento de mentira. José foi buscar notícias de seus irmãos, amando de seu pai. Ao ser avistado por eles, o ódio despertou-lhes na mente a elaboração de um plano maligno. Gênesis, capítulo 37, versículo 18, registra o seguinte fato: eles viram José de longe e, antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. A primeira sugestão dada por um deles seria matá-lo. Todavia, nada e ninguém será capaz de impedir a realização dos planos de Deus em nossa vida. Rúben sugeriu-lhes, tentando livrar José de ser morto,
para que não o matassem, mas para que o lançassem numa cisterna. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco. Gênesis capítulo 37, versículo 24. Num ambiente familiar regido pela maldade, os irmãos de José resolveram não matá-lo, mas o venderam para uns comerciantes ismaelitas que estavam de viagem para o Egito. José experimentou a dor da traição de seus irmãos e a dor profunda da saudade do seu amado pai. Contudo, a relação harmoniosa entre Deus e José fez com que ele não se esmorecesse diante de tanto sofrimento. E o título do subitem 2.2: Segunda crise. Acusado injustamente. Os comerciantes ismaelitas compraram José dos seus irmãos e o levaram junto a outros escravos para serem comercializados aos senhores egípcios. Nessa ocasião, José tinha 17 anos de idade. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Gênesis capítulo 37, versículo 2. Chegando ao Egito, José foi comprado como escravo por Potifar, um homem eunuco e general de exército egípcio. Por causa da sua intimidade com Deus, mesmo vivendo como escravo em terra estrangeira, as mãos abençoadoras do Eterno estavam sobre ele. Quando Deus torna-se presente na vida das pessoas, o inferno inteiro se incomoda. José não pôde ser morto pelas mãos dos seus irmãos. E Satanás tentou envergonhá-lo, acusando-o falsamente de abuso sexual com a mulher de Potifar. Para atraí-lo, o diabo usou a mulher de Potifar para servir-lhe de isca e tentou atraí-lo com emprego de palavras sensuais. Insistiu com ele para que fossem com ela para a cama. José era homem íntegro e sabia que não podia desejar uma mulher que não era sua. Era movido por intenso temor a Deus. Segundo o livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 9, José disse: Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Ao recusar praticar o ato sexual com a mulher de Potifar, ela se sentiu rejeitada e não se agradou da atitude de José. Como vingança, usou de uma falsa acusação para prejudicá-lo diante do seu senhor.
José foi tentado na sua sexualidade, mas a fé que tinha em Deus não permitiu que ele rompesse a sua comunhão com Deus. Por causa da sua fidelidade a Deus, Potifar acreditou na injúria da sua mulher e lançou José na prisão. E o subitem 2.3 tem por título Terceira Crise. Esquecido de todos. O tempo passou e José interpretou os sonhos de 2 companheiros prisioneiros. As interpretações de ambos os sonhos cumpriram-se integralmente. Os 2 presos saíram da cadeia e José precisou esperar por mais tempo, até que o copeiro-mor, liberto, se lembrasse dele. José foi traído por seus irmãos, preso injustamente por calúnia da mulher de Potifar, lançado na prisão sem ter sido condenado e esquecido por todos, inclusive pelos companheiros que ele ajudou a tirar da prisão. Todavia, os olhos de Deus estavam sobre ele, como chama de fogo, pois não havia se esquecido dele. No momento certo, Deus iria exaltá-lo. E o título do item número 3: Fé em meio às injustiças. Aprendemos nesta lição que José tinha a presença de Deus sobre a sua vida. No transcurso da sua trajetória de vida, observamos que os seus sonhos já mostravam o que Deus havia projetado para o seu futuro. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Livro de Gênesis, capítulo 50, versículos 19 e 20. O segredo da vitória de José foi o seu estreito relacionamento com Deus. E no subitem 3.1, o título é: Quando honramos a Deus, somos por Ele honrados. Aprendemos que, como José, também poderemos caminhar de vitória em vitória se a nossa fé estiver fundamentada em Cristo Jesus. José passou alguns anos na prisão. Seus sofrimentos pareciam não ter respostas. Deus permanecia em silêncio, mas enviou 2 presos como companheiros de cela e fez deles instrumentos para que fossem diretamente ao rei. E, por fim, dá o cumprimento do plano que Deus tinha traçado para a sua vida. Um dos presos era o copeiro-mor, o outro, padeiro-mor. Ambos tiveram um sonho. Eles os contaram a José, que prontamente os interpretou. Depois de interpretá-los,
José solicitou ao copeiro Mor que fizesse menção do nome dele quando se aproximasse de Faraó. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. Gênesis capítulo 40, versículo 14. Contudo, o copeiro Mor foi liberto e se esqueceu completamente de José. Como dói a ingratidão! Outra decepção terrível sofrida por José. Ocorreu que, tempos depois, Faraó também teve um sonho e não havia ninguém que pudesse interpretá-lo. Nem os magos e adivinhos do palácio. De manhã ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Gênesis capítulo 41, versículo 8. Foi nessa ocasião que o copeiro Mor, vendo a aflição do rei com um sonho que o incomodara, trouxe à memória a lembrança da pessoa de José, que havia interpretado o seu sonho e o tirado da cadeia. Procurou o Faraó e lhe disse o que havia acontecido em relação a ele e que José poderia dar a interpretação do sonho ao rei. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que cometi. Gênesis capítulo 41, versículo 9. José foi trazido até a presença do rei e pôde interpretar o seu sonho. Faraó ficou tão maravilhado com aquele dom especial que tornou José como governador de todo o Egito. E o título do subitem 3.2: Deus nunca se esqueceu de José. A vida de José é um exemplo de motivação para todos nós. Mesmo vivendo um período de sua vida esquecido por todos, Deus não havia descuidado dele. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. A Bíblia nos mostra que Deus sempre trabalhou em favor de José. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti. De um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Ainda profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4. Mesmo diante das crises, o Senhor Deus não se esquece jamais de cada um de nós. E concluindo o estudo dos tópicos desta lição, o subitem 3.3, o segredo da vitória de José. A Bíblia também afirma que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. A inveja e a traição sofrida por seus irmãos, além da dolorida experiência de ter sido vendido como mercadoria descartável para os mercadores medianitas, a caluniosa e falsa acusação implementadas contra ele pela esposa de Potifar, os longos anos trancafiado numa prisão, o esquecimento e a ingratidão do copeiro-mor de Faraó. Nada disso foi suficiente para que José desistisse dos seus sonhos. O mais importante de tudo isso é que todas essas aflições vividas na carne por José fizeram-no chegar ao fim de seus dias sem mágoas ou ressentimentos no coração. José perdoou a maldade praticada por seus irmãos e continuou crendo que Deus continuaria a levar adiante o seu plano. Certo dia, José disse aos irmãos: eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José pediu à sua gente que fizesse um juramento. Ele disse: estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer, levem o meu corpo com vocês. Livro de Gênesis, capítulo 50, versículos 24 e 25. E terminando os nossos estudos de hoje, qual é a conclusão de tudo isso? Aprendemos nesta lição com as Sagradas Escrituras que mesmo José sendo traído e vendido por seus irmãos, foi injustamente lançado na prisão por falsa acusação da mulher de Potifar. Entre tantas outras injustiças sofridas, ainda assim, ele nunca renunciou à sua fé no Senhor Deus. Como consequência, José foi exaltado por Deus, que o colocou como governador de todo o Egito. Todavia, nunca se esqueceu do plano divino para a sua vida. Eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade, quais são os seus sonhos, os seus desejos, os seus planos. Ainda que você esteja como que lançado numa cova profunda, os olhos do Senhor Deus, o Eterno, o alcançam onde você estiver. Não renuncie à sua fé, mas creia que nesta batalha o Senhor proverá
todas as coisas para o seu bem e a sua felicidade. Que Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Até domingo próximo com a nossa lição número 3, se Deus assim o permitir.